galera, tudo bem com vocês? Saudades das aulas de literatura, né? Estava morrendo de saudade de cada um de vocês. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil. O ano passado vocês viram o romantismo em Portugal e este ano vamos trabalhar aqui no Brasil, ok? Tanto no primeiro bimestre, como vocês puderam ver, quanto no segundo bimestre a gente também vai falar bastante coisa sobre o romantismo aqui no Brasil, tá? Antes de mais nada, se vocês tiverem alguma dúvida referente a essa aula, lembrando, vão até o CPB Prova, digitem lá a dúvida de vocês para eu poder saná-las, tá? Se vocês estiverem assistindo hoje, dia 31, essa aula, hoje à tarde, segundo ano, às 15, aliás, às 17 horas, teremos uma videoaula com vocês, tá bom? Quero todo mundo lá assistindo, participando, para a gente rever cada um de vocês, para a gente matar a saudade também, e caso vocês tiverem alguma dúvida referente ao conteúdo, tá? Caso você não esteja assistindo essa aula hoje, dia 31, espero que você tenha assistido a videoaula ali com a gente, tá bom? Então vamos lá, continuando. Romantismo no Brasil. Então, antes da gente começar com o romantismo, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico, relembrando lá quando a gente viu o ano passado, como que acontece o romantismo. O romantismo ele começa lá na Europa no século XIX, lembrando lá da Revolução Francesa, onde as mulheres tinham mais liberdade de expressão, vamos dizer assim, de igualdade, liberdade, fraternidade. Por isso, eles começaram a escrever mais sobre sentimentalismo, porque até então a gente não escrevia tantos sentimentos dentro da poesia ou dentro do livro literário, ok? Por causa disso, a burguesia toma uma certa ascensão e o dinheiro, com esse dinheiro, começa a trabalhar mais a parte cultural, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a parte cultural dos livros, literatura em si de uma forma geral, porque até então isso era algo específico dos nobres, isso era algo específico da realeza. Então agora é de uma forma mais acessível, a gente tem um novo público, e esse novo público é, no caso, a mulher, porque até então a mulher ela não tinha tanta liberdade de expressão como antigamente, tá? Então ela começa a ter essa liberdade de expressão através aí da revolução, tá? Como que acontece aqui no Brasil o romantismo? O romantismo ele vem no século XIX com a chegada da família real ali no Rio de Janeiro, porque eles vieram para cá a família real veio para o Rio de Janeiro, eles trouxeram com eles algumas questões culturais, tá? Tanto as transações comerciais, intercâmbios, a imprensa nacional e etc., trouxeram também a literatura que era deles. No caso, a literatura de Portugal na época era a literatura do romantismo, e com isso veio também para o Brasil. Vocês vão perceber que a literatura aqui no Brasil, ela é uma literatura não baseada nos costumes do brasileiro, e sim nos costumes da Europa, porque ela é baseada na família real. A família real trouxe esse costume para o Brasil e acabou trazendo também os costumes ali da Europa, tá? Vocês vão perceber que tem dentro da literatura não só na segunda geração, terceira geração, até mesmo um pouquinho da primeira geração, vocês vão perceber que tem alguns contos, alguns poemas, livros, histórias, enfim, falando sobre os costumes urbanos da época. Então, eles trouxeram isso também baseado ali na cultura da Europa, tá? Então, como que acontece, qual era o cenário, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro nessa época, que nesta época era a capital do Brasil, isso mais ou menos lá em 1850. Duas fotos aí para vocês darem uma olhada, para vocês verem aí o cenário, como eram também os costumes, eles gostavam bastante de sarau, de frequentarem determinados lugares culturais, tá? Isso para poder falar sobre poesia ou ler poesias, ter teatro, por exemplo. Nesse período a gente também vê o teatro a primeira vez aqui no Brasil. Vamos voltar aqui um pouquinho. No Brasil, o que está acontecendo dentro da política, tá? É a proclamação da independência. Então, eles estão tentando buscar uma identidade cultural brasileira,
tá? Com essa independência, nasce então um desejo de uma literatura especificamente brasileira. Vocês vão perceber que a primeira fase da literatura brasileira é uma fase bem autêntica brasileira, falando ali do índio, falando das paisagens do Brasil, como que está acontecendo aqui no Brasil na época, tá? A sociedade, como que ela era composta? Ela era composta por militares, comerciantes, artesãos, funcionários públicos, imprensa. O leitor, principalmente, era um leitor feminino. Isso vai acontecer porque a literatura, quando ela começa a ser divulgada, ela começa a ser divulgada em folhetins. São pequenos trechos de histórias que estão dentro dos jornais, dos principais jornais da sociedade, e a mulher acaba lendo esse tipo de literatura que era diferente, tá? Uma agitação maior nas ruas, ou seja, eles frequentam mais bailes, sarais, eles querem mais essa companhia do público, tá? Por que isso é importante para a gente saber dentro da literatura? Porque vocês vão perceber que dentro da história, isso vai ser o cenário, tá? Principalmente ali no romantismo urbano, a gente vai trabalhar isso lá no segundo bimestre, e o cenário do livro, praticamente, é o cenário ali da sociedade no Brasil. Então, isso é bem legal vocês saberem, tá bom? Como que acontece mesmo a história, como que acontece mesmo o romantismo dentro do Brasil? O romantismo chegou, como eu disse para vocês, com a família, com a chegada da família real, tá? Mas para eles poderem divulgar o romantismo não era tão simples, afinal de contas, a gente tinha uma sociedade totalmente machista ou patriarcal, enfim, e as mulheres não estavam lendo tanto. Então, para poder divulgar o tipo de literatura que era do período, uma literatura muito mais sentimental, eles colocaram trechos das histórias dentro de algumas revistas, as principais revistas da sociedade. Essas revistas elas tinham um cunho científico e cultural, e conforme o homem, né, conforme a pessoa comprava a revista, acabava lendo trechos como se fossem formas de novelas, trechos das principais obras, e acabavam gostando, tendo esse gosto ali literário pelo romantismo, tá? Então, a primeira revista a ser divulgada, ela acontece em 1836, a revista Niterói, revista brasiliense de ciência, letras e artes, tá? O primeiro texto a ser divulgado dentro dela é Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Esse, nesse caso, é o primeiro poema, tá? Esse livro, ele é divulgado em duas partes, ele é dividido, melhor dizendo, em duas partes. A primeira parte, esses suspiros poéticos, é a parte sentimentalista do poema, e a parte de saudades é aquela parte ufanista, primeira geração do romantismo. Estão lembrados? Então ele, no caso, ele tem saudade da pátria dele dentro dessa parte do livro, tá? Quais são as principais características do romantismo no Brasil? A gente tem as características muito parecidas com o romantismo lá em Portugal e de uma forma geral, tá? Porém, com algumas peculiaridades brasileiras, vamos dizer assim, tá bom? Então, a primeira característica é o subjetivismo. Para quem não lembra do subjetivismo, é aquele sentimento aflorado. É a parte onde o autor vai escrever sobre os próprios sentimentos ou da forma como ele enxerga determinadas coisas, tá? Aqui neste período, aliás, com essa característica, os autores eles não falarão sobre os problemas sociais da época. Pelo contrário, eles vão tentar falar de uma forma muito mais sentimental, bonita. Eles não querem falar da realidade, como que estava acontecendo na realidade. Então, eles querem fugir do que estava acontecendo de ruim dentro da sociedade. E por isso, eles vão trabalhar ali aquele sentimentalismo, aquele subjetivismo bem sentimental, tá? Temos também a idealização, é uma extrema valorização da subjetividade, principalmente da mulher, a idealização de uma mulher perfeita, linda, maravilhosa, sem problemas, sem distúrbios, enfim, tá? É uma idealização não só da mulher, mas principalmente da pátria. Principalmente ali naquela primeira geração, vocês vão perceber que a idealização é uma idealização específica do cenário do Brasil. Então, eles vão falar sobre as árvores, sobre a parte, o que mais a gente tem de bom, no caso, as florestas, enfim, um cenário ali bem, bem sentimentalista, eles querem idealizar ali, tá bom? Tanto o cenário quanto propriamente a mulher falando, tá?
O sentimentalismo que eu já falei para vocês, que fala sobre a emoção de uma forma muito mais abusiva, vamos dizer assim, tá? Tudo de uma forma com saudade da pátria, tristeza, ilusão, com algo pessimista também, o egocentrismo, tudo é voltado para quem faz a própria poesia ou para quem exerce a própria poesia, ou é o lírico no caso. Esse medievalismo aqui, ele é diferente do medievalismo lá em Portugal. Lá em Portugal, o medievalismo era também o mal do século, que era a volta ao passado, só que era a volta ao passado na Idade Média. Não sei se vocês estão lembrados, tá? Esse medievalismo aqui que a gente tem no Brasil, ele é diferente, porque qual é o nosso passado? É a Idade Média? Não, a gente não tem Idade Média aqui no Brasil, mas a gente tem o índio. Quem que descobriu, no caso, quem eram os primeiros moradores aqui do povo, da terra brasileira? Eram os índios. Então, nosso medievalismo aqui, que é a volta ao passado, é o passado dos índios. Isso também é considerado como indianismo aqui no Brasil, tá? Por que indianismo? Porque é a exaltação do índio. O índio aqui, ele será visto como um herói medieval. Tá? Então, ele vai ser forte, poderoso, ele sempre vai salvar uma donzela, uma mocinha, vai colocar será colocado as características dele como alguém forte, enfim, tá? Vai tentar colocar ele nas alturas, vai colocar ele como se fosse um herói de verdade, tá? A religiosidade, a gente volta um pouquinho com a religiosidade, tá? Porém de uma forma muito mais racionalista. O que seria isso? Então, por mais que eles acreditem em Deus, eles não estão acreditando especificamente numa religião. Eles acreditam em Deus, não no cristianismo em si, vamos dizer assim, tá? Eles sabem de uma vida espiritual, inclusive, eles clamam a Deus pelas coisas que estão acontecendo com eles clamam a Deus por tudo que está acontecendo em relação ao sentimentalismo, em relação ao romantismo, no caso, se a mulher não pode ficar com ele, ou se é um amor não correspondido, ou se é um amor que é impossível de acontecer, então eles clamam a Deus. Mas isso não dentro de uma religião, tá? Isso tudo sempre de uma forma mais espiritual, como se fosse uma válvula de escape, tá? A idealização da mulher, como eu disse para vocês, ela sempre vai ser mostrada em dois aspectos, como se ela fosse virgem, que é algo puro, ok? Transmitindo a pureza ali da mulher, e também de uma forma totalmente sensualizada. Tá? Então, ao mesmo tempo que a mulher é pura, ela é sensualizada. Principalmente, não sei se vocês já ouviram falar ali em Iracema, provavelmente. Iracema a gente vai trabalhar ali no segundo bimestre. A Iracema, ela faz parte da primeira geração do romantismo aqui no Brasil. Vai contar a história da Índia, Iracema, ao mesmo tempo que ela era totalmente sensualizada, mas ela era virgem também. Então, é de uma forma muito mais, não uma forma erotizada, tá? Ela era contada de uma forma mais branda, mais suave, contando a beleza da mulher em si, como se ela fosse o papel principal aqui no Brasil, tá bom? Eles terão também um gosto muito robusto pela noite, por palavras que remetem à noite, escuridão, noturno, obscuro, justamente porque é um sentimentalismo aqui aflorado muito forte. Nesse caso, a gente vai entrar ali no mal do século. Não sei se vocês estão lembrados, ali na segunda geração, quando a gente trabalha ali o mal do século, que eles querem morrer, vamos dizer assim, tá? Eles estão cansados do que está acontecendo na sociedade e por isso eles querem um escape. É o escapismo ali, a evasão no caso da morte. Quanto à forma, tá? Como que é a estrutura dos poemas ou até mesmo do livro em si, tá? O vocabulário, ele é mais simples, é mais fácil de ser entendido, ele está mais próximo dos nossos dias atuais. É claro que lembrando que os livros foram escritos em 1800 e pouco, no século XIX, então os costumes da época ainda prevalecem, óbvio, tá? Algumas palavras da época ainda prevalecem, mas ela é muito mais fácil, uma sintaxe muito mais simples de ser entendida, tá? As métricas dentro dos poemas são populares. Não sei se vocês estão lembrados, mas as métricas populares eram as métricas com 5 sílabas poéticas e 7 sílabas poéticas, ou decassílabos também. Os decassílabos eram mais clássicos, mas ainda a gente consegue ver
ela dentro de um poema ou outro ali no romantismo. Dito, são mais as com 5 sílabas poéticas e as 7 sílabas poéticas, tá? Para ficar fácil, eu vou mostrar um poema para vocês ali da primeira geração, vocês vão perceber isso para dar uma tonalidade, uma musicalidade muito mais fácil dentro dos poemas. Eles têm essa liberdade formal, afinal de contas, liberdade de expressão, sentimentalismo ali dentro da escrita. Então, eles podem escrever do jeito que eles querem, eles escreverão, aliás, eles escreveram do jeito que eles quiseram ali no período. Porém, essa liberdade formal fez com que eles ainda continuassem dentro dos padrões ali de uma métrica perfeita, de uma rima. Eu ainda tenho essa rima dentro do poema, tá? Mesmo eles tendo essa certa liberdade formal, tá bom? Eles vão descrever minuciosamente determinados trechos ou vão comparar principalmente a mulher, a natureza, a pátria, a natureza, colocarão metáforas dentro dos poemas deles para poder deixar de um jeito muito mais romantizado, tá? Continuando. Chegamos ali na primeira geração, tá? Dentro da primeira geração, a gente encontra, igual tinha lá na geração de Portugal, o ufanismo. Só que diferente do ufanismo lá em Portugal, a gente tem um ufanismo chamado ufanismo indianista, que é a idealização da pátria e de um povo aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, qual é a estrutura, qual é a idealização aqui no Brasil? O índio vai ser idealizado, a gente vai tentar contar as origens nacionais aqui dentro da primeira geração, tá? Aqui, com esse passado histórico, com essa busca ao passado histórico, a gente vai olhar as origens, a gente vai enxergar uma pátria muito mais idealizada do que em outros períodos literários, por exemplo, tá? A gente volta lá na época pré-cabralina, ou seja, como aconteceu o descobrimento do Brasil, principalmente ali nas histórias da primeira geração, tá? O índio, como eu disse para vocês, ele será um homem livre e incorruptível, ok? O que seria isso? A gente aplica aqui a história do bom selvagem ali do Rousseau. O que seria isso, tá? Lembrando que o bom selvagem, o homem nasceu nas suas origens, ele é incorruptível, ele é bom, ele é puro, porém a sociedade acaba o corrompendo, tá? O índio, no caso, ele vai ser um homem livre, vai ser um homem forte, um homem bonito, poderoso, capaz de salvar a pátria dele, ou no caso, a sua tribo, capaz de salvar a donzela, mas ao mesmo tempo a sociedade pode corrompê-lo pelo que ele faz, ou com algumas questões modernas, vamos dizer assim, para tentar corrompê-lo, tá? Essa literatura que nós temos aqui na primeira geração é a guardiã da melhor memória de um povo, ou seja, a gente volta lá no passado e por isso ela é considerada como a memória do povo brasileiro, tá bom? Os principais autores são dois, o primeiro deles é Gonçalves Dias, esse cara bonito. Ele nasceu ali no Maranhão em 1823 e ele foi influenciado ali pelo Almeida Garré. Não sei se vocês estão lembrados também lá da segunda geração, perdão, da primeira geração do romantismo em Portugal, inclusive Alexandre Herculano também, tá? Os primeiros textos dele, as primeiras poesias dele, aconteceu em 1846, que ali está nos primeiros contos. Ele escreve muitas poesias de natureza, falando sobre a natureza, sobre a pátria e sobre a religião também, tá? Uma das principais poesias que ele escreve é a Canção do Exílio, que vocês estão mais acostumados a me ouvirem falando. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Este poema ele escreveu porque ele estava exilado em Portugal, ele foi estudar em Portugal e ele lembra da pátria dele, ele tem saudades da pátria dele, que no caso é o Brasil. E ele acaba escrevendo que lá na minha pátria tem mais palmeiras, lá na minha pátria o sabiá canta melhor, lá na minha pátria, enfim. Então ele tenta escrever uma poesia lembrando ali das coisas que ele vivia, o saudosismo que ele tem da pátria dele, tá?
A estrutura deste poema é uma estrutura clássica e ao mesmo tempo bem popular, porque são 7 sílabas poéticas. Se você for fazer a contagem certinha, minha terra tem palmeiras. São 7 sílabas poéticas, então é uma estrutura bem fácil de ser lembrada, esse com 7, tá? Você acaba decorando mais fácil por causa da musicalidade, tá bom? Que é uma das características do romantismo. Um outro poema dele bem importante é esse Juca Pirama. O Juca Pirama ele tem várias partes, é um poema bem longo, um livro praticamente, e ele vai contar a história do Juca Pirama, que é um guerreiro. Essa parte aqui que eu escolhi para mostrar para vocês é para vocês perceberem a musicalidade, a entonação que tem o poema em si, tá? Porque essa parte do poema é a parte onde a tribo dele é capturada por uma outra tribo. O pai dele é o pajé e o pai dele já está velho. E eles tentam derrubar o pai dele para eles poderem pegar essa tribo como cativos, como escravos, vamos dizer assim, tá? E ele acaba falando, fazendo esse grito de morte, né? Ele acaba tentando fazer com que as pessoas que capturaram o pai dele solte e coloque ele no lugar, porque ele é forte, ele pode ser escravo no lugar do pai dele. Então aqui ele se coloca no lugar de um herói, tá? Ele é forte, poderoso e ele quer morrer no lugar do pai dele. Percebam aí como que funciona a parte do canto, tá? Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante, que agora anda errante. Se vocês perceberem, a marcação do poema são todos na mesma entonação, justamente porque dá para entender como se eles estivessem marchando para algo ruim, tá? Olha de novo. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, já vi cruas brigas, da tribos inimigas, e as duas fadigas da guerra provei, nas ondas mendeaces, senti pelas faces os silvos fugaces. Perceberam que é como se fosse uma entonação nos mesmos lugares, tá? Essa entonação é proposital para poder dar a ideia de que eles estavam marchando para algum lugar, bom? Segundo e último autor ali da primeira geração, Gonçalves de Magalhães. Lembrando, primeiro Gonçalves Dias e agora Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, ele é do Rio de Janeiro, nasceu em 1811, escreveu várias poesias, tá? E ele escreve bastante sobre a história da literatura no Brasil, alguns manifestos ali na revista Niterói, falando sobre o romantismo. Ele quem começa o romantismo ali na revista Niterói, com o poema Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Aqui no livro Suspiros Poéticos e Saudades, como eu disse para vocês, tem duas partes. A primeira parte é o dos suspiros poéticos, é a parte sentimentalista dele, e a parte da saudade é a parte que ele sente saudade literalmente da pátria dele, tudo que ele viveu dentro da pátria. Então ele vai misturar ali duas gerações dentro de um livro só, tá? Por isso que ele acaba sendo importante, que foi o primeiro livro a ser escrito num período, tá bom? Entre esse livro tem um outro também chamado A Moreninha, mas a Moreninha é a parte da prosa, a gente vai estudar sobre ela ali na segunda geração do romantismo. Tudo bem? Entenderam ali a primeira geração? Não vou passar a segunda geração ainda, porque ela é bastante extensa, ela é a maior parte ali do romantismo. Se você ficou com alguma dúvida, acesse lá o portal do CPB, faça a sua pergunta, diga para mim quais são as suas dúvidas, tirem essas dúvidas ali para eu poder tentar ajudá-los, tá? Da melhor forma possível. E não se esqueçam, eu não estou pedindo ainda os paradidáticos, no caso da FUVEST, mas vocês que estão aí em quarentena, vocês podem sim começar a ler melhor para vocês, porque vocês têm um tempinho a mais ali para fazer algumas coisas. Observem esse hábito aí de leitura, não se esqueçam para não ficar corrido o ano que vem para vocês, tá? Pega um livro de cada vez, não precisa ser vários livros, não precisa ser livros difíceis de serem lidos. Pega um livro, veja se você gosta, tente ler pelo menos um pouquinho aí cada dia, tá bom? Um beijo para vocês, por hoje é só e até a próxima aula.